Oi, pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula, é a nossa aula 17, e o tema da nossa aula de hoje é Autores Indígenas, parte 1, tá? Então, novamente, nós vamos estar vendo as aulas 17, mas vocês podem fazer as aulas 17 e 18, que elas vão tratar do mesmo tema. E qual é, então, o tema? Autores indígenas, e o resumo é contexto cultural e produção indígena. E diz assim: os povos indígenas têm uma rica produção cultural, literária transmitida por meio de histórias, rituais, canções e textos escritos. Suas narrativas refletem a relação profunda que esses povos mantêm com a natureza, a comunidade e os valores ancestrais. Autores é, indígenas como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Tudruá Dorico e Elaine Potiguara contribuem para a valorização dessa cultura ao compartilharem suas visões de mundo e experiências. A literatura indígena ajuda a preservar tradições e dar visibilidade às diferentes formas de conhecimento desses povos. E aí, nós vamos também estar vendo sobre a riqueza linguística do povo indígena, os estereótipos indígenas e os seus impactos, e também nós vamos estar vendo nessa aula de hoje sobre adjetivos e locuções adjetivas, na página 98 do nosso livro. Então, pessoal, continuando aqui, eu vou estar deslizando para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Leitura de textos de autor indígena, estudo de adjetivos e locuções adjetivas. Então, qual é o descritor? É inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes valores, diferentes visões do mundo em textos literários. Nós temos aqui um vídeo que eu vou pedir para o professor estar projetando para vocês, esse vídeo curtinho, que vai falar sobre a pluralidade indígena. Então, a gente vai ver aqui ainda mais informações, tá, para a gente refletir. E aí, esse Daniel Munduruku é um escritor e professor e doutor em educação pela USP, autor de dezenas de livros. Ele escreve sobre a cultura indígena, desmistificando estereótipos e valorizando as vozes dos povos originários. Então a gente vê que é uma pessoa renomada que tem produzido livros aí, inclusive talvez eu e você já tenhamos lido algum aí nas nossas aulas do Leia, tá? Então, agora continuando na nossa aula. E aí, a atividade do livro, como eu falei para vocês aqui na página 98, vai estar falando assim: um dia na aldeia, escrito por Daniel Munduruku, revela como um típico menino Munduruku apreende naturalmente saberes diversos. Então, tem aí o livro, Um Dia na Aldeia, e aí tem o recorte aí do texto. Aqui do lado tem um glossário de algumas palavras indígenas ali do Munduruku. E tem logo abaixo aqui na página 99 para colocar verdadeiro ou falso. E aí, qual que é a reflexão? O texto mostra aspectos da cultura Munduruku, como o banho matinal e a alimentação. Como você considera que os costumes indígenas podem nos ensinar sobre respeito à natureza e ao tempo das coisas? No texto, Manhuari ainda não compreende o significado do ritual matinal, mas respeita o que a mãe diz. Você já teve alguma experiência semelhante em que aprendeu um costume ou tradição sem entendê-lo completamente no início? Então, eu acredito talvez você, nós
tenhamos alguma experiência, só que talvez no momento talvez a gente não se recorde, mas ela também traz aí um aprendizado sem que você nem sequer você tenha entendido, mas você acabou aprendendo e adquirindo essa tradição. Então tem aqui a resposta. E aí depois o trecho 1 e trecho 2 para a gente continuar aqui na página 100 e respondendo na página 101, né, uma, duas perguntas. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos estar falando sobre o adjetivo e a locução adjetiva. Então, essas palavras que eu estou mostrando para vocês aqui, vai estar falando sobre o adjetivo. Quando os meninos caçadores se encontraram, ficaram pasmos. Então, essas duas palavras destacadas, elas são dois adjetivos. Então, o que é um adjetivo? Elas caracterizam e qualificam o substantivo meninos. E agora a gente vai ver sobre locução adjetiva. E aí nós vamos ir na página 101, que nós temos aí amor de mãe, amor materno. Cultura do Brasil, cultura brasileira. Mas muitas vezes ela também não precisa ter um adjetivo referente a ele. Então nós temos aqui no material digital, será que algum animal de verdade o havia pegado? Então a gente poderia trocar de verdade pela palavra verdadeira, verdadeiro. Então aí, a expressão do dia se refere a quê? Letra A, B, C ou D. Tarefas matinais, tarefas urgentes, tarefas pesadas ou tarefas longas. Aí na página 101 tem a resposta. Então vamos aí respondendo aqui essa atividade. Amor de mãe, cultura do Brasil, brilho do sol e aí sucessivamente. Vocês podem também ter acesso a esse vídeo, pessoal, para poder estar respondendo aí as suas perguntas, tá? Então, nós estamos aí para fazer uma relação entre as palavras de origem munduruku e as nossas no nosso idioma português, na página 102, para fazer a relação entre essas palavras. E aí nós vimos, então, sobre a cultura munduruku e também sobre o que é adjetivo e também sobre locução adjetiva. No aprofundando, pessoal, nós vamos ter aqui duas perguntas do aprofundando, tá? Para a gente poder estar respondendo ainda referente ao material indígena. Para responder à questão, leia o trecho do livro A Vida Não é Útil, do líder e pensador indígena Ailton Krenak. Então tem o texto e logo abaixo, na página 103, vocês têm aí a pergunta e a resposta nas atividades 1 e também na atividade 2. Então, a 2. As palavras destacadas nas frases abaixo são adjetivos, exceto, menos qual palavra que não é adjetivo. Então, assim, pessoal, nós estamos aí terminando a nossa aula de hoje, tá? E eu espero que vocês tenham aí aprendido um pouquinho mais sobre o indígena, sobre essa nação e também sobre o que é adjetivo e locução adjetiva.